eu tenho ali 44 anos, né? Quando eu precisava buscar ali um pouco de conhecimento, eu tinha que ir lá nos livros, eu tinha que ir na biblioteca. A gente não tinha, eu pelo menos na minha adolescência, eu não tinha ali a internet difundida como ela é hoje, né? Então eu tinha que ir lá mais atrás mesmo, né? Correr atrás da informação. Hoje, com a própria internet, é muito mais fácil da gente se conectar, é muito mais fácil a gente ter ali uma percepção. Cara, o que o Evandro está pensando sobre esse tema? Provavelmente vai estar lá nas nossas redes sociais, né? Então, é muito bom estar falando com você sobre esse tema e já começo aqui trazendo o primeiro questionamento, né? Em termos essenciais, né, principalmente para quem vai trabalhar no nosso mercado, né, no mercado cambial, o que você vê ali de início, né, ou de essência mesmo, em termos de formação acadêmica, profissional, em termos de essência mesmo? Eu gosto muito dessa pergunta, Carlos, ainda mais começar com ela, porque faz parte da minha carreira, sempre foi assim, né? Tem gente que fala assim, poxa, você avançou bastante, avançou rápido. E eu falo que eu acredito que tem as pessoas geniais, o que não é meu caso, mas tem o das pessoas esforçadas. Genial, você nasce sendo, não tem o que fazer. Mas esforço, isso você pode fazer. Isso está na nossa mão fazer. E esse esforço, ele começa pela curiosidade. Então eu falo, eu sou esforçado e curioso. Eu gosto de colocar até na minha mini bio, eu sou curioso. Eu sou perguntão, eu pareço uma criança de 2 anos perguntando tudo. Por quê, por quê, por quê e por quê. E acho que principalmente no mercado cambial, que você tem uma regulamentação complexa. Eu muitas vezes já fui questionado quando a gente fala sobre a sua formação em direito, porque vocês falam tanto em regra, eu falo, o mercado de câmbio é regra o tempo todo. Então, a gente, para lidar com isso, você precisa de uma boa formação de vários skills. Você precisa ser bem preparado na leitura, você precisa saber fazer uma leitura técnica, você tem que ter pensamento crítico, você precisa saber interpretação de texto. Então, é uma mistura de conhecimento de exatas e de humanas que a gente está inserido no mercado que a gente não se desenvolve se não for assim. E isso está ao alcance de todos, e essa é a minha briga. Você pode não ter tido a melhor formação, você pode não ter tido acesso aos melhores colégios, mas agora, como você disse, na era da internet. E eu gosto muito, ultimamente, do formato podcast, vou te falar por quê. A exposição, quando você ouve uma exposição de uma palestra, é muito difícil capturar a atenção e manter a atenção. Agora, o bate-bola da pergunta e da resposta, então, eu mesmo, né, penso nisso e é também a minha principal forma hoje de consumir educação. A gente consome educação no bate-bola de maneira gostosa, divertida, prazerosa. E essa geração, ela pode desfrutar disso. E não só a geração atual, que está chegando no mercado, quanto se reciclar aqueles que já estão há muito tempo. Então, é por isso que eu foquei em, assim como eu aprendi, agora tentar ajudar outras pessoas. Não, e é incrível, cara, porque assim, para todas as pessoas que trabalham comigo, principalmente aquele que está começando no próprio mercado de trabalho, seja pessoas novas, às vezes nunca trabalharam na vida, como eu mencionei, né, eu destaco ali o consumo do seu conteúdo de qualquer uma das plataformas. E eu falo brincando, mas é uma verdade. Eu vou me sentir orgulhoso quando qualquer profissional que trabalha comigo entrar na minha sala e discutir comigo um ponto, né? Discutir, obviamente, não estamos falando ali fora da educação, né? Dentro da educação, de questionar um pensamento meu de forma crítica. Então, quando a pessoa vem e fala, Carlos, olha só, quando eu observo algumas visões de mercado, o próprio Evandro já se posicionou dessa forma, eu falo, opa, peraí, é outro nível, já foi atrás de informação, entendeu, ponderou, e eu sempre falo exatamente isso. Quando qualquer um de vocês vier aqui discutir comigo, eu posso até brigar, posso ficar nervoso, a gente pode ter uma puta discussão ali, mas a hora que você sair da sala e fechar a porta, eu vou falar, deu certo. É isso que eu quero, né? Eu não quero formar clones, eu quero formar profissionais que se destaquem no mercado. E se ele não tiver a capacidade de ter o pensamento crítico, de correr atrás da informação, cara, não faz sentido, né? Então, hoje, tendo ali a questão da internet, cara, a pessoa não precisa marcar um café. Apesar que a pessoa quiser marcar um café comigo, vai marcar e eu vou sempre ter esse tipo de atitude, mas ela consegue consumir o nosso conteúdo, consegue consumir o seu conteúdo e, cara, eu acho que isso é fantástico, né? Você falou um tema, né, e até já partindo ali para a sequência,
a formação ideal, né? Eu, obviamente, tenho ali a questão, uma das minhas formações é em Direito, porque, obviamente, eu sou um diretor de compliance regulatório, então preciso ter essa formação, não que seja necessário ter, mas quando a gente olha ali, por exemplo, o mercado cambial, o que você vê ali de formação mesmo que, de certa forma, acaba ajudando, acaba orientando, pelo menos do ponto de vista acadêmico, o profissional se destacar um pouco mais? Muito interessante essa pergunta, né? A gente tem uma amplitude, né? Então, hoje você não tem... Primeiro que a gente não tem formação em câmbio, né? Então, a gente tem mais próximas comércio exterior e a gente vê muitas pessoas que fizeram ali a administração com ênfase em comércio exterior e migraram. Relações internacionais é um outro curso que, inclusive, o pessoal acaba caindo de paraquedas no nosso mercado, mas faz muito sentido, né? Apesar de não ter formação específica, a gente consegue, através dos cursos livres e agora das pós-graduações, né? A gente nos bastidores estava conversando até, aproveitar para mandar um abraço ali para o nosso amigo Thiago Ramos, né? Que trouxe para o mercado a primeira pós-graduação em câmbio, né? E práticas de mercado, o que é sensacional, porque a gente começa a ter. Eu já estou desde 2018, se eu não me engano, ministrando os cursos livres. Então, as próprias associações criaram cursos de primeira linha. Então, você tem a Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, onde também eu estou lá lecionando já há bastante tempo. A Febraban, que tem também cursos de primeira linha no mercado. E é muito importante essa formação, já que a formação acadêmica, que eu não desprezo, viu, Carlos? Eu tenho visto uma militância estranha nos últimos anos ofendendo a educação superior. O quanto uma base de pensamento crítico, de pesquisa, tirando até o ônus do curso, o bônus do curso, mas falando do que ele te ensina de pensamento crítico é indispensável, não tem como desprezar. Mas, num mercado tão específico, é importante você complementar com os cursos extra de formação, né? Os cursos livres que a gente chama. E as associações oferecem isso, escolas, né? Eu hoje estou em 4, viu, Carlos? Aproveitando, eu estou na Abracan, na Febraban, na GMS, que é do nosso querido Geraldo Magela, e também na Sampo, Escola de Negócios, que hoje pertence ao Grupo Exame. Então, e não só essas, tem várias, né? Eu no LinkedIn geralmente coloco que eu gosto. Não somos concorrentes, então divulgo cursos, escolas, amigos nossos que vão lá e a gente precisa aproveitar isso para complementar essa formação. Não, com certeza, né? E você falou de um ponto agora que eu já tive até a oportunidade de falar com a própria Roberta, né, com vários que já estiveram aqui no cast, cara, eu não consigo olhar para concorrente, cara. Sendo bem sincero, eu não consigo ter essa visão essa pessoa é meu concorrente. Eu tenho referência de mercado. Você é uma referência que eu tenho. Roberto é uma referência. Magela é uma referência, né? Então, assim, porque, cara, se eu ficar olhando como parece que é meu inimigo, cara, hoje eu vejo, e não estou falando que eu estou correto, a minha visão, a minha perspectiva, de que hoje muito daquilo que for a tendência de futuro vai ser a questão das conexões, que é a questão de todo o nosso network, e aí a gente não está falando só do network da pessoa física, a gente está falando da conexão entre empresas. As empresas, elas não precisam... Hoje você não precisa ser um banco. Hoje, dependendo da instituição da empresa que você possui, e você ser correspondente, você ser prestador de serviço, você consegue oferecer os mesmos serviços, às vezes, de um banco. Então, se você não tiver conexões que te aproximem, né, do ponto de vista profissional para você evoluir, cara, o que será, né? Estávamos comentando sobre a questão da própria comunicação. Cada vez mais o consumo de informação, o consumo de conteúdo está sendo através da internet, através dos canais. Então, você vê o lado da própria comunicação, dos profissionais que conseguem falar sobre uma temática sendo muito explorados, né? Outro dia eu tive uma curiosidade, né? Você mencionou nisso, eu achei legal, de alguém que me perguntou como que ela poderia aprender mais rápido, né? Cara, eu fui atrás dessa informação. Eu não tinha informação, eu poderia ter ali palpites, mas eu não tinha. E existe, cara. Existe uma técnica para você aprender qualquer coisa 4 vezes mais rápido, né? E essa técnica é você explicar ela para um leigo.
porque necessariamente você vai ter que entender ela na sua plenitude, porque a pessoa, às vezes, leiga, vai te fazer aquelas perguntas tão bestas que é ali que você vai testar de fato se você conhece, né? Se você não consegue explicar para uma pessoa, alternativamente, escreve num papel. Explica o que é um câmbio comercial. Escreve, né? Você vai ver que aqueles pontos que, de certa forma, vão ficar de lacuna, você vai atrás e você vai aprender muito mais rápido. Então, daí que eu valorizo tanto, às vezes, essa exposição, tanto das pessoas que se expõem na internet, quanto das pessoas que consomem a internet. Então, eu valorizo demais esse tipo de profissional, né? Dentro dessa mesma linha de raciocínio que a gente está falando, temos ali a questão da formação, como você bem destacou, e em termos, assim, para o mercado de câmbio, termos de certificação, o que você observa ali como certificação necessária ou essencial, ou até certificação extra que um profissional para trabalhar no mercado de câmbio hoje ele precisa ter?